Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso preparatório de legislação municipal para o concurso do município de Cerrito. Vamos trabalhar aqui os conteúdos de legislação municipal previstos no edital, começando pela Lei Orgânica do Município. É importante que ao acompanhar a nossa aula, vocês estejam com a apostila que eu disponibilizo aqui também para os alunos do curso, porque nessa apostila, além de ter o texto da legislação atualizado, eu também trago alguns quadros e alguns esquemas que vão ajudar a nossa memorização e compreensão também aqui do conteúdo. Bom, pessoal, Lei Orgânica Municipal. Por que esse nome Lei Orgânica? Porque ela organiza a administração no município. Ela vai tratar das principais regras envolvendo a Prefeitura e a Câmara Municipal de Cerrito. Então vamos iniciando. O artigo 1º simplesmente apresenta a lei, apresenta que o município de Cerrito, como qualquer município, é uma unidade do território, do caso de Cerrito aqui do Rio Grande do Sul, e ele possui autonomia político-administrativa e financeira. Tem lá a Prefeitura e a Câmara Municipal como expressão dessa autonomia, como a gente já vai ver. E claro, o município de Cerrito, como ele integra o Brasil e o Rio Grande do Sul, ele vai observar as disposições da Constituição Federal e também da Constituição aqui do Estado do Rio Grande do Sul. Esse artigo 1º raramente vai aparecer em prova, não precisamos nos preocupar com ele. Aí o artigo 2º previu que quando foi elaborada essa lei orgânica foi mantido o então atual território do município de Cerrito. E a divisão do município em distritos deve seguir o que tem previstos nas leis federais e estaduais sobre a matéria, e a divisão de novos distritos é feita por lei. Bom, o artigo 3º prevê que os símbolos do município são estabelecidos em lei, a lei orgânica não traz quais são esses símbolos, então a banca não vai cobrar na prova os símbolos do município. E aí o parágrafo único do artigo 3º, ele trata de uma situação envolvendo os poderes. Nós temos dois poderes no município, o executivo, que é a prefeitura, e o legislativo, que é a Câmara Municipal. E, salvo exceções que esta lei orgânica preveja, em regra, não pode dar atribuições de um para o outro, porque os poderes eles são independentes. A função da prefeitura é administrar o município, e a função da Câmara é fiscalizar a atuação da prefeitura e também aprovar os projetos de lei que vão autorizar justamente a atuação da prefeitura. Por isso, os dois poderes, então, eles são independentes, e o cidadão que está num deles não pode exercer funções no outro, nem pode ser delegado as atribuições de um para o outro, salvo as exceções que a gente vai ver ao longo do estudo desta lei orgânica. Bom, o artigo 4º prevê que o município ele pode firmar convênios com a União, que é o governo federal, ou com estados, ou até mesmo com outros municípios do entorno, municípios vizinhos, para a realização de obras ou exploração de serviços públicos de interesse comum. E aí também pode, por município, ou até mesmo por consórcio, por convênio, ou até mesmo por consórcio com outros municípios, pode o município criar, inclusive, entidades intermunicipais. Muitas vezes eles criam um consórcio intermunicipal de saúde, por exemplo, aí vários municípios de uma mesma região se unem para juntos comprar, por exemplo, medicamentos, conseguindo um preço menor. Por exemplo. Bom, até aqui a gente não tem muitas disposições que apareçam em prova. O artigo 5º, sim, ele traz uma disposição que aparece muito em provas de concurso. Ele envolve a autonomia do município. Porque o município de Cerrito, assim como qualquer município, ele é autônomo. Ele não é subordinado nem ao governo federal, nem ao governo estadual. Tem o governo federal que tem as suas atribuições, tem o governo estadual que tem as suas atribuições, e tem o governo municipal, a prefeitura, que tem as suas atribuições. Então existe uma autonomia aqui no município de Cerrito. Como que se expressa a autonomia do município em relação ao Rio Grande do Sul e em relação ao Brasil? Se expressa essa autonomia porque o povo de Cerrito, ele elege os seus vereadores. O povo de Cerrito também elege prefeito e vice. E também existe no município de Cerrito uma administração própria. Quem é que faz a administração própria? É a prefeitura. A gente elege lá prefeito e vice e eles vão administrar a cidade. E nessa administração própria, o município vai instituir e arrecadar os seus próprios tributos, como por exemplo o IPTU, que a prefeitura cobra dos proprietários de imóveis no município, na área urbana. Assim como também a administração própria organiza os serviços locais, né?
serviço de transporte coletivo, serviços urbanos, todos são organizados aí pela prefeitura. Por esses três motivos, então, eu posso dizer que o município ele é autônomo. Fiz na nossa apostila um esqueminha, então, para ajudar a gente a memorizar essas três situações que fundamentam, que motivam, que apresentam por que o município de Cerrito, então, ele é autônomo. Aí o artigo 6º, ele traz uma lista com 21 competências do município. Além de fazer a leitura e compreender o que cabe ao município, é muito importante, ao ler este artigo 6º, que tu compare ele com o artigo 7º aqui, exatamente, com o artigo 7º da Lei Orgânica. Por quê? O artigo 6º, ele vai trazer atribuições que são só do município de Cerrito. E aí tudo que está no artigo 6º cabe só à prefeitura fazer com o apoio da Câmara. Agora, no âmbito do artigo 7º, nós temos competências que são da União, do governo federal, dos estados e também do município de Cerrito. E aí, como é que a banca cobra isso em prova? Já tivemos várias questões assim da banca que vai fazer nosso concurso aqui em Cerrito. Ela vai dizer o seguinte, olha, são competências concorrentes do município com a União e com os estados. E aí a banca coloca nas assertivas 4 que estão no artigo 6º, que são só do município, e uma que de fato é concorrente, que está no artigo 7º. Por isso, ao estudar essas competências, é importante que vocês diferenciem o que cabe ao município sozinho, que está no artigo 6º, que eu vou deixar para vocês fazerem a leitura, e o que cabe em conjunto do município com o Estado e com a União. Vou ver com vocês então o artigo 7º que traz essas competências concorrentes, e vocês vão lembrar que todas as demais que vocês vão fazer a leitura são só do município. É importante que vocês façam a leitura porque cai muito em prova isso. Bom, o artigo 7º então traz as competências concorrentes. O que o município não faz sozinho, faz em parceria com o Estado e com a União? Primeiro, zelar pela saúde, higiene, assistência e segurança pública. A gente vai ter órgãos da prefeitura, órgãos estaduais e órgãos federais atuando nessas áreas. Prover o ensino, cultura geral e assistência social. O ensino, claro, lá no município vão ter escolas municipais e também tem escolas estaduais. Prover a defesa da flora, fauna, assim como bens e locais de valor histórico, artístico e arqueológico. Fiscalização dos locais de venda, pesos, medidas e condições sanitárias dos gêneros de consumo. Então aqui a gente tem uma vigilância sanitária que vai ter a atuação do fiscal da prefeitura, vai ter fiscal da Secretaria Estadual de Saúde, vai ter a Anvisa, vai ter fiscal do governo federal também. Então a gente tem todos atuando nessa fiscalização. Também compete a todos prover sobre a prevenção e controle da poluição sonora do ar, água, fazendo cessar no exercício do poder de polícia atividades que violem as normas, né? Atividades que estejam fora do permitido. E também prover sobre a prevenção e serviços de extinção de incêndio. Vejam que são só 6 aqui, então, que são competências concorrentes e 21 que são só do município. Então, é muito importante memorizar essas 6 e saber comparar elas com as que são só do município, que estão lá no artigo 6º, porque tem muita chance da banca também aplicar uma questão assim aqui no município de Cerrito. Porque a banca ela se repete. Quando ela faz questões, mesmo tendo feito provas em outros municípios, ela traz questões muito parecidas. Por isso, aqui ao longo do curso, eu vou sempre falar para vocês quais são os pontos que a banca já cobrou, de que forma que foi cobrado e quais são os que têm mais chance de aparecer na prova de vocês aí em Cerrito. Bom, o parágrafo 1º, ele prevê a aplicação do mínimo em educação. Isso cai muito em prova também. O município ele é obrigado, não só de Cerrito, qualquer município, mas aqui na Lei Orgânica de Cerrito tem isso também, a aplicar 25% do que ele arrecada com impostos, 25% ele tem que aplicar no ensino. Tem que aplicar na manutenção e desenvolvimento do ensino. Isso está lá no artigo 212 da Constituição Federal, por isso que eu falei que é para todos os municípios. Mas a Lei Orgânica de Cerrito fez questão de colocar a obrigação aqui para ninguém esquecer. E nós temos no parágrafo 2º que o município vai atuar prioritariamente no ensino fundamental e pré-escolar. Sim, a prioridade do município é garantir essa educação básica, infantil e a fundamental. E cabe geralmente a escolas estaduais o ensino médio. Nada impede que o município também tenha escola de ensino médio, mas ele vai priorizar educação infantil e ensino
fundamental. Educação infantil que ele chama de pré-escolar ali, né? Modernamente se chama de educação infantil. É tudo a mesma coisa. Bom, pessoal, o artigo 8º, ele vai trazer de onde que o município arranja dinheiro para fazer tantos serviços que são da competência dele. Onde é que a prefeitura tira dinheiro para funcionar? Além de repasses que ela vai receber do governo federal e do governo estadual, ela arrecada os seus próprios tributos por ela instituídas também. Tributos, pessoal, os tributos do município. Vamos visualizar no quadro aqui para trabalhar nossa memória visual. Os tributos, eles são classificados em diferentes grupos. Nós temos dentro dos tributos, nós temos os impostos, que são os mais cobrados em prova. Nós temos também as taxas e temos também contribuições. Tudo isso são tributos. Primeiro, a lei orgânica traz ali os impostos, né? E os impostos são 3 na prática. A lei orgânica ela está desatualizada há muito tempo, porque faz muito tempo que não existe mais aquele imposto previsto na letra D do inciso 1 do artigo 8º. Atualmente os municípios têm só 3 impostos. Coloquei um esqueminha com os 3 ali para vocês memorizarem. O IPTU, que é aquele imposto que tu paga sobre uma propriedade territorial urbana no município. O ITBI, que é o imposto de transmissão de bens imóveis, é aquele imposto que tu paga quando tu compra um imóvel. E o ISS, que é o imposto sobre serviços. Esses 3 impostos são de competências do município. A lei orgânica traz um 4º, que era a venda a varejo de combustíveis líquidos e gasosos. Bom, pessoal, a gente tem um problema. A banca que vai fazer nosso concurso, às vezes ela cobra trechos da lei que já estão desatualizados em relação à Constituição Federal. Porque o texto da lei continua sendo esse. Os vereadores tinham que ter mudado o texto, mas eles não mudaram até hoje. Então a lei está desatualizada em relação à Constituição Federal. Mas isso não impede que a banca, na hora da prova, pergunte para vocês quais são os impostos do município, e além dos 3 que eu coloquei no esquema, que ela traga também esse da venda a varejo de combustíveis. Não é comum as bancas cobrarem isso, mas se ela cobrar, tu vai marcar que está certo, porque no texto da lei orgânica ainda tem esse imposto, mas a gente não paga mais esse imposto, certo? A gente não, né? Quem pagava eram os postos de combustível, né? Mas não pagam mais, não existe mais imposto municipal. Já tem muito imposto sobre a gasolina, né? Imagina se fossem botar imposto também municipal, né? Por isso que ele foi extinto. Bom, então os impostos municipais são esses 3, tem esse 4º que não tem mais aplicação, mas está aí na lei. Temos as taxas. O que é uma taxa? A taxa é paga para o município em razão do exercício do poder de polícia ou utilização de serviços públicos. Poder de polícia é mais comum a gente pagar taxa para o município. Por exemplo, alguém quer abrir um comércio no centro aí de Cerrito. O que precisa? Precisa de um alvará da prefeitura para funcionar, né? E para emitir esse alvará, a prefeitura vai mandar um fiscal verificar se o estabelecimento atende os requisitos. Isso é exercício do poder de polícia, a prefeitura fiscalizando o comércio, por exemplo. E para isso ela cobra uma taxa. Quando quer abrir uma empresa, paga uma taxa, então, para abrir a empresa lá no município. É essa a ideia desse segundo inciso, então, que trata das taxas. Também pode ser por serviços públicos. Por exemplo, tem municípios que cobram taxa de coleta de lixo. Aí, além de tu pagar o IPTU, tu paga uma taxa pelo serviço que o município faz de coletar lixo lá na tua casa. Muito bem. E tem ainda a contribuição de melhoria. A contribuição de melhoria, o município vai cobrar dos proprietários de imóveis que são valorizados por obras públicas municipais. Por exemplo, tem um novo loteamento no município que ainda não tem asfalto. E aí tu aproveitou que realmente estava mais barato por não ter asfalto, tu comprou um imóvel nesse loteamento. Aí a prefeitura vai lá e asfalta e pavimenta todo esse novo bairro aí do município. Automaticamente os imóveis valorizaram. Ela pode cobrar uma pequena contribuição dos proprietários dos imóveis que foram valorizados com aquela obra. Com isso, ela diminui o custo da obra para a prefeitura, certo? É isso que é a contribuição de melhoria. E esses são, então, os tributos, as 3 espécies de tributos que são cobrados aí pelo município, são fontes de receita para a prefeitura de Cerrito. Bom, aí o artigo 9º traz vedações ao município. E essas vedações caem muito em prova. Tem que ficar ligado.
tem muita chance de ser cobrado a tua prova. Temos no artigo 9º que ao município é vedado, é proibido, primeiro, instituir ou aumentar, majorar tributos sem lei que estabeleça. Se o município quiser aumentar um desses tributos, quiser aumentar um imposto, uma taxa, uma contribuição, ou instituir uma nova taxa ou uma nova contribuição, ele tem que ter uma lei. E como é que funciona isso? O prefeito manda um projeto de lei para a Câmara Municipal, a Câmara discute, aprova, vota, né? E se aprovar, devolve para o prefeito sancionar. E aí sim o tributo pode então ser aumentado. Não pode o prefeito só com um canetaço, só com um decreto aumentar, por exemplo, o IPTU. Não pode fazer isso. Tem que ter lei. Então, se a banca afirmar que ao município é vedado instituir o tributo sem lei, é verdade. A afirmativa é verdadeira. Agora, se ela afirmar que é vedado ao município instituir ou majorar tributos por lei, aí está errado, porque por lei pode. É vedado sem a lei, mas com a lei é permitido, certo? Então, tem que ter cuidado com esse detalhe do sem que a lei estabeleça, que está ali no inciso 1 do artigo 9º. Bom, depois nós temos no inciso 2, que é vedado, é proibido ao município instituir impostos sobre. Então, aqui estão as famosas imunidades de impostos. Quem é que não paga imposto? Primeiro, órgão público. Órgão público não paga imposto um para o outro. Então, o município de Cerrito, ele não pode instituir imposto sobre o patrimônio, renda e serviços da União, estados ou municípios. Vamos supor, tem uma delegacia de polícia em Cerrito. A delegacia de polícia pertence ao Estado. Não pode o município cobrar IPTU, por exemplo, do Estado pela propriedade daquela delegacia, ou de uma unidade da Brigada Militar, ou dos bombeiros, ou seja qual for o órgão estadual ou federal. Um órgão público não paga impostos para o outro, é essa a primeira imunidade. Segunda imunidade, templos de qualquer culto, templos religiosos também não pagam impostos. Terceira imunidade, partidos políticos também não pagam impostos. E quarta imunidade, livro, jornal e periódicos, bem como papel de impressão, também estão imunes, também não pagam impostos. Além disso, nós temos nas vedações do município, no inciso 3, o município não pode realizar operações ou acordos e contrair empréstimos externos. O empréstimo externo é o empréstimo do exterior, sem prévia manifestação da Assembleia do Estado e do Senado Federal. Aí tu vai pensar, mas por que, professor? Não é a Câmara de Vereadores que é o legislativo do município? Sim. E tudo que o município precisa do legislativo, ele vai pedir para a Câmara Municipal. Só tem uma coisa que a lei orgânica diz, que ele precisa de autorização dos deputados estaduais e dos senadores, que é quando o município de Cerrito quiser um empréstimo do exterior. Então, se o pessoal aí de Cerrito, se a prefeitura de Cerrito buscar um empréstimo fora do Brasil, é possível, mas vai ter que ser autorizado também pela Assembleia Legislativa e pelo Senado. Também é vedado ao município estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los ou embaraçar o funcionamento deles. O município não se mete com religião. Então o município, a gente viu antes que ele não pode criar imposto sobre uma igreja, ele não pode criar um culto, ele não pode colocar dinheiro nas igrejas, nos cultos, e ele também não pode atrapalhar o funcionamento dos cultos. Eu citei igreja, mas claro que isso vale para qualquer culto religioso, certo? Muito bem, e depois nós temos no inciso 5, que é vedado ao município também utilizar ou permitir que seja utilizado para propaganda político-partidária ou para fins estranhos à administração, qualquer bem ou serviço municipal. Claro, né? Vamos supor que tem lá um veículo do município com alto-falante. Não pode utilizar ele para fazer propaganda do partido do prefeito, claro que não. Nem de nenhum outro partido, né? Não pode usar dinheiro público para fins estranhos à administração. Sexta proibição, não pode criar distinções entre brasileiros ou preferências em favor de qualquer pessoa de direito público interno. Não tem essa de tratar diferentemente os brasileiros porque ele nasceu ou não em Cerrito. Por exemplo, esse edital do concurso. Tu viu no edital do concurso que só podia fazer concurso quem era nascido em Cerrito ou quem mora em Cerrito? Não, porque o município não pode fazer isso. Quando um concurso público é aberto, qualquer brasileiro pode fazer. Não pode o município restringir somente a quem é do município, quem é nascido no município ou algo do tipo. Não, não pode. Porque senão o município estaria criando distinções, dando preferências entre brasileiros. E todos os brasileiros devem ser tratados da mesma forma pelo município.
E ainda o município também não pode recusar fé a documentos públicos. Um documento público ele tem uma presunção de legitimidade e quando ele é apresentado, o município não pode recusar fé a ele. Muito bem, sobre as vedações, então é isso que nós temos de mais importante. E vamos avançar agora para o próximo título do nosso estudo, que trata do poder legislativo. Nós temos dois poderes no município, o executivo, que é a prefeitura, e o legislativo, então, que é a Câmara de Vereadores. E nós vamos conversar agora especificamente sobre o poder legislativo. Vamos ver várias regras sobre a Câmara, depois veremos sobre a prefeitura. Então, sobre a Câmara, o artigo 10 simplesmente diz o que a gente já sabe, que o poder legislativo ele é exercido pela Câmara Municipal. E aí nós temos que no primeiro ano de cada legislatura, uma legislatura, pessoal, é um mandato de 4 anos. No primeiro ano da legislatura, a gente vai ter, então, uma reunião sob a presidência do mais votado dos edis presentes. O que é um edil ou edis? São os vereadores, pessoal. Isso aqui é sinônimo de vereador, tá? Então, de 4 em 4 anos a gente elege vereadores, né? Pois é. Então a gente elegeu vereadores para o próximo mandato. No primeiro ano, eles vão se reunir na primeira sessão e algum deles vai ter que presidir. Qual é o critério que a lei orgânica adotou? O mais votado dos vereadores, aquele que o povo mais deu votos, então, ele vai presidir essa primeira sessão. Ele não vai ser o presidente da Câmara necessariamente durante o mandato. Mas essa primeira sessão de abertura dos trabalhos vai ser presidida pelo edil, pelo vereador mais votado. E aí se faz, então, uma sessão solene de instalação. E nessa sessão vai se dar posse para os vereadores e também vai ter uma eleição da mesa. O que é a mesa? É quem vai comandar a casa. Os vereadores entre si eles vão se reunir e vão eleger um presidente, um vice, um primeiro secretário, que é quem comanda os trabalhos da Câmara. Porque as sessões da Câmara, alguém tem que coordenar, alguém tem que presidir. Então é isso que faz a mesa, certo? É essa que é a ideia desse artigo 11. Aí o parágrafo 1º ele traz o compromisso que é prestado pelos vereadores. É feita a leitura daquele compromisso e cada vereador vai lá e fala, assim o prometo. E depois cada um assina o termo competente. Eu nunca vi eles cobrarem em prova esse compromisso. Mas, se quiser ler, por desencargo de consciência, dá uma lida ali. Está ali no parágrafo 1º do artigo 11. Bom, aí nós temos no parágrafo 2º que se não houver quórum para a eleição da mesa, porque existe um número mínimo de vereadores que tem que estar presentes para que seja feita essa votação. Se não tiver o quórum mínimo, então, aí, ainda sob a presidência do vereador mais votado, vai se dar posse para o prefeito e para o vice-prefeito, que eles também vão tomar posse perante a Câmara de Vereadores. E aí o vereador mais votado vai permanecer na presidência até que tenha vereadores em número suficiente para eleger a mesa. Geralmente isso não acontece. Geralmente já tem na posse, né, todos os vereadores que foram eleitos vão tomar posse e aí já elege o presidente. Caso por algum motivo faltem muitos vereadores, a lei orgânica traz essa providência, o que na prática nunca acaba acontecendo. Muito bem. E aí nós temos então o artigo 12, que cai muito em provas na nossa banca, mas muito mesmo. Praticamente uma prova sim, uma não, ela cobra isso. Então fica atento. Que é o período de funcionamento da Câmara. A lei orgânica prevê no artigo 12 que a Câmara de Vereadores de Cerrito vai se reunir todos os anos, anualmente, de 1º de fevereiro a 31 de dezembro. Então tem o mês de janeiro para descansar, para pegar uma praia, e depois, né, 1º de fevereiro até 31 de dezembro, acabou a moleza, acabou a barbada, como a gente diz aqui no Sul, né? E aí a Câmara vai funcionar de 1º de fevereiro a 31 de dezembro. Essas datas caem muito em prova e a banca troca ali os dias, então tem que memorizar. E memoriza, né, que tem o mês de janeiro, então, de férias, que é o recesso, né? E depois segue até o final do ano. Bom, nós temos na sequência o artigo 13, que trata a convocação extraordinária da Câmara. Porque de 1º de fevereiro a 31 de dezembro é o período ordinário, então normalmente a Câmara está se reunindo. Mas é possível que fora desse período
ou fora dos dias normais de funcionamento, o prefeito precise que a Câmara faça uma reunião extraordinária, uma reunião a mais. E aí, o prefeito é o único que pode fazer essa convocação. Eu quero que tenha muito cuidado com esse detalhe, porque na maioria dos municípios tem outras pessoas que também podem fazer a convocação. É uma peculiaridade aqui de Cerrito, que aqui só o prefeito pode fazer. E aí o examinador, que vai fazer a prova de vocês, que está acostumado a fazer provas para outros municípios, ele vai perceber isso na hora de elaborar a questão. E aí ele vai colocar uma questão sobre isso justamente para ver se tu leu a lei orgânica de Cerrito. Então, fica atento, fica ligado com o artigo 13, que traz então que a convocação extraordinária, ela é privativa ao prefeito. Somente o prefeito pode convocar a Câmara para reuniões fora dos dias normais de reunião dela, fora daquele período normal de funcionamento. Nessa sessão extraordinária, se for convocada, a Câmara só vai tratar daquilo que o prefeito colocou na pauta de convocação. Ela não pode aproveitar essa reunião extraordinária para tratar de outros assuntos. Aí o artigo 14, ele vai trazer sobre o funcionamento da Câmara o quórum para deliberação. Existe um quórum para presença, uma presença mínima e um número de votos mínimos para aprovar uma deliberação. A lei orgânica ela não traz o número de vereadores. Então, para facilitar o nosso cálculo, eu vou utilizar um número hipotético aqui de 9 vereadores, certo? Então, vamos supor que sejam 9 vereadores no município de Cerrito. Bom, o artigo 14 ele vai dizer que existe uma presença mínima necessária para qualquer deliberação da Câmara, que é a presença de 2/3 dos vereadores. E aí, com maioria de votos, se aprova, então, as deliberações. Então, nós temos duas informações que a banca pode perguntar para vocês. Ela pode perguntar, primeiro, qual a presença mínima para que haja uma deliberação? 2/3. Supondo que sejam 9 vereadores, com 6 vereadores presentes, eu posso colocar algo em votação. Se tiverem só 5 presentes, não pode votar. Aí, dentre os que estiverem presentes na votação, por maioria dos votos, se aprova a deliberação. Então, vamos sugerir que foram só 6 vereadores hoje na sessão. Com 4 votos, eu já aprovaria. Foram todos 9 vereadores. Bom, aí eu já vou precisar de 5 votos, né? Porque eu sempre preciso de mais da metade dos que estiverem presentes na sessão. É assim que funciona. Eu fiz um quadrinho na nossa apostila, então, com a presença mínima e com o necessário para deliberar, salvo exceções, tá? Essa é a regra geral. Tem alguns casos que a lei orgânica vai dizer, nesse caso aqui, eu preciso da maioria absoluta. Neste outro caso aqui, eu preciso do voto de 2/3 dos vereadores. Aí, conforme o caso, então, vai aumentar o número de votos necessários para deliberar algo aqui. Bom, então seguimos abaixo do quadrinho ali no artigo 14, a gente tem o parágrafo 1º, que traz que o presidente da Câmara, ele só vota em 3 situações. Ele só vai votar, primeiro, quando a matéria exige para aprovação 2/3. Não é a presença de 2/3, isso todas exigem. Quando para aprovar precisa de 2/3. Como a gente vai ver, por exemplo, a emenda à lei orgânica precisa do voto de 2/3, de 6 de 9 se forem 9 vereadores. Nesse caso, o presidente vota. Votações normais, que é por maioria de votos, em regra ele não vai votar. Também vai votar nas votações secretas, ele também vota, e também quando houver empate. Então são esses 3 casos. Então, está tendo uma votação normal, está empatado. O presidente desempata. E por que ele vota na votação secreta? Será que vocês conseguem imaginar? Porque tem uma lógica. Ele vota na votação secreta por um motivo. Se der empate na votação secreta e ele votar, todo mundo vai saber em quem que ele votou. E aí o voto não vai estar sendo secreto. Então, se ele não votasse desde o início na votação secreta e tivesse que votar para desempatar, a votação ia deixar de ser secreta, porque a gente ia saber o voto do presidente. E se é secreta para todo mundo. Por isso, na votação secreta, o presidente sempre vai votar. É essa a lógica. Bom, pessoal, então é isso que a gente tem nesse artigo 14. Depois, o artigo 15 prevê que as sessões da Câmara, em regra, são públicas. Qualquer um pode entrar, acompanhar as sessões, salvo
salvo deliberações em contrário tomada pela maioria absoluta dos vereadores, que poderia então, quando ocorrer um motivo relevante, ter a votação secreta. Temos no artigo 16 que durante o recesso da Câmara, que é o mês de janeiro, como a gente viu, funciona lá a comissão representativa, que é uma comissão de vereadores que fica à disposição da Câmara. A gente vai ver ainda aqui na lei orgânica mais algumas disposições sobre essa comissão. O artigo 17 prevê a prestação de contas do prefeito, porque todo ano o prefeito presta contas do como ele está administrando o município, do que ele gastou, ele presta contas, né, para a Câmara de Vereadores. E essa prestação de contas, ela vai ser apreciada pela Câmara em até 30 dias após o recebimento do parecer que é emitido pelo Tribunal de Contas. E esse parecer só vai deixar de prevalecer com o voto de 2/3 dos vereadores. Aqui está dizendo o seguinte: todo ano o prefeito vai mandar então a sua prestação de contas para a Câmara Municipal e para o Tribunal de Contas do Estado. Aí o Tribunal de Contas do Estado ele faz um parecer sobre as contas do prefeito, sugerindo para a Câmara a aprovação ou a reprovação. Ele faz um parecer técnico. Quem vai decidir, quem tem a palavra final é a Câmara. No entanto, para a Câmara contrariar o parecer do Tribunal de Contas, é necessário o voto de 2/3 dos seus membros. Então não é fácil para a Câmara contrariar o Tribunal de Contas. Ela até pode, mas vai precisar do voto de 2/3, e essa fração de 2/3 aparece muito em provas de concurso. Bom, depois nós temos ainda no artigo 19, que a Câmara ela pode convocar secretários, né? Porque a Câmara Municipal ela fiscaliza a Prefeitura, então ela pode convocar secretários do município, por exemplo, secretário de Saúde, secretário de Educação, para comparecer e prestar informações sobre algum assunto, né, que ela necessite informações, que ela precise de informações. Nesses casos, o parágrafo 1º prevê que 3 dias antes do comparecimento, o convocado já vai enviar para a Câmara ou para as comissões, conforme o caso, né, uma exposição em torno das informações que foram solicitadas. O artigo 20 prevê ainda que a Câmara pode criar comissão especial de inquérito. Isso aí normalmente é chamado de comissão parlamentar de inquérito, né, de CPI. E diz aqui que ela tem que observar o disposto no inciso 18 do artigo 30. O que diz lá nesse inciso 18? Eu já trouxe no quadrinho para vocês ali. Que a CPI, essa comissão de inquérito para investigar um fato determinado e por um prazo certo, ela só pode ser criada mediante requerimento de 1/3 dos vereadores. Então, se um vereador quiser criar uma investigação na Câmara, ele precisa do consentimento, então, de alguns dos seus colegas, porque precisa de 1/3 dos vereadores para criar uma CPI. E o parágrafo único prevê que não é criada essa CPI, essa Comissão Especial de Inquérito, enquanto estiver funcionando ao mesmo tempo, concomitantemente, pelo menos 5 comissões. É para evitar, né, muitas comissões, porque nenhuma funciona, né? Não adianta ter 10 comissões funcionando. Então, se tiverem 5 funcionando, em regra, não pode criar a CPI, a não ser que haja uma deliberação por maioria dos vereadores favorável ainda assim à CPI. Então é isso, pessoal. Concluímos aqui o primeiro vídeo sobre a Lei Orgânica de Cerrito. Próximo vídeo eu volto para a gente continuar conversando sobre o Poder Legislativo. Ainda temos alguns detalhes para tratar aqui sobre os vereadores e também ver o processo legislativo, que é o processo de elaboração de normas. Dá um clique que eu já volto. Até logo.